Aleluia. Ainda em pé, eu quero com alegria chamar aqui a nossa querida pastora Luciene, que será instrumento de Deus para trazer a palavra nesta noite e abençoar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Com alegria, vamos ler a palavra de Deus agora, que está no Evangelho segundo João. Aleluia. Palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para estarmos compartilhando aqui e falando, lembrando da última frase dessa canção que diz: faz um milagre em mim. Né? Falar de família, mas lembrando que a canção diz: faz um milagre, não é no outro, não é no meu esposo, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aleluia. Diz assim, capítulo 2. É sobre o casamento em Caná na Galileia. E nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, depois vamos caminhar um pouquinho. E eu peço a você que permaneça com a tua Bíblia aberta. E a gente vai para uns capítulos à frente, mas daqui um pouco mais. Mas diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Glória a Deus. Deixa eu ler mais o versículo 11, que diz assim: assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Pode estar sentado. Quando eu comecei a ler, a gente vai para lá, vem para cá, e eu vi que o Espírito Santo estava sinalizando. Eu pensei assim: mas Senhor, casamento de Caná, não tinha algo mais assim, diferente, interessante? Como se nós já soubéssemos tudo, né? Essa foi a minha postura, falando disso, como se já soubéssemos tudo. Porque a gente lida com famílias, não é? Nós já estamos à frente de uma igreja há 23 anos. Bastante tempo, né? Com muitas congregações. Então, são muitos os casos que a gente atende, que a gente acompanha. E independente dos casos dos nossos irmãos, da nossa igreja, o mundo afora, é vizinho, é parente, é alguém que você para um pouco mais de tempo numa fila de banco de supermercado, né? Você acaba tendo conhecimento de alguma história triste, lamentável, sobre família.
né? Essa é a realidade. E quando eu achei que era pouco, eu comecei a ler, parece que o Espírito Santo começou a mostrar para mim como nós precisamos dessa palavra para as nossas famílias hoje. E glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela se renova, não é? Ela se renova a cada dia. E essa é uma realidade que eu pude ver aqui, meus olhos abriram para tantas coisas. Mostra aqui no versículo 3, quando o vinho acabou e a mãe de Jesus foi para ele. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério, mas ela sabia a quem se dirigir na hora que um problema apareceu. É bem verdade que, será que foi o primeiro problema que apareceu na vida da mãe de Jesus, de Maria, né? Não, mas esse que está aqui, a gente vê quando a gente é guiada pelo Espírito, a gente sabe a hora, né? Do jeito que a gente tem que se comportar naquela hora. E foi exatamente o que a mulher, a Maria, mãe de Jesus, fez quando ela se dirigiu para ele falando, o vinho deles acabou. Ele entendeu o tom da palavra dela. Por isso ele responde para ela, por que a senhora está falando assim? Não é chegar na minha hora, né? Ele entendeu o tom do que ela estava trazendo para ele. Um problema. Naquela época, uma festa de casamento durava uma semana no mínimo. Então, quem estava oferecendo o banquete das bodas, os pais do noivo, tinha que providenciar comida e bebida para, no mínimo, uma semana. E tem comentarista que diz que se acabasse antes de uma semana, olha que interessante, os convidados tinham direito a processar. Ou meter um processo em você, porque a comida ou a bebida acabou e não tem uma semana de festa. Olha o que nós perdemos. Então era um problema. Era um problema para aquele momento, não é? Embora Jesus tenha dito, não é chegar na minha hora, ele não disse para ela, mas ele foi solucionar o problema. E o que a gente tem visto hoje em dia é que, por se multiplicar a iniquidade, o mundo todo tem sofrido de um desamor, né? É isso que a Bíblia diz. O amor de muitos se esfriará. Esse amor esfriado é em todos os sentidos. É que normalmente a gente usa esse texto para falar do amor nosso para com o Senhor, mas é um amor humano, da humanidade. Haja vista que a gente já mal sabe o que quer dizer a palavra amor, né? A gente confunde muito, a gente coloca a palavra amor no lugar errado. Porque se soubéssemos exatamente o que essa palavra quer dizer, nós não teríamos o comportamento que temos, na maioria das vezes, né? Porque o amor, o que a Bíblia diz? Como se identifica o amor? O amor, tudo sofre. Não é para quem é crente, para quem conhece Jesus. É o amor. Amor é isso. Amor é quem ama, tudo sofre, tudo suporta, tudo padece. Não é? O amor é Deus que é a essência do amor. Sim, mas o ser humano também ama, com a essência do amor de Deus, porque todos são filhos de Deus. Então tem uma parte dentro de si que tem amor para dar. Gente, as mães amam seus filhos, amém? Amém. É só mãe cristã que ama filho? Não. As mães amam seus filhos. As esposas amam seus esposos. Os esposos, quando decidem casar, é porque ele descobre que ele ama. Mas o mundo tem caminhado de uma forma que a gente já não identifica o amor. A gente chama paixão de amor. Interesses de amor. A gente coloca a palavra no lugar errado. E é por isso que a gente vê hoje em dia
os casamentos se deteriorando, as famílias se desintegrando. Por quê? Porque não conhece amor. Então acha que o amor acabou. A hora que o meu marido me desagrada, já não há concordância entre a gente, é um sinal que o amor acabou, não é? Essa é a linguagem que a gente ouve, não é? Pouca paciência. Até com criança pequena, pouca paciência se tem. É falta de amor. Porque amor é entrega. Não é? O exemplo bíblico é esse. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele doou o que era precioso para Ele, que era o Filho dele, Jesus. Ele doou. Isso é amor. Amor é dar, é entregar. Então, quando eu amo, eu entrego o quê? A minha paciência. Toma a minha paciência para você. Toma um pouco da minha temperança. Está testando? Toma, eu dou. Meu tempo, eu dou. Porque isso é amor. E a gente vê que, por conta dos tempos, esse amor tem se esfriado. E aí o que acontece? As famílias, elas são atingidas. Elas são atacadas pelo peso do tempo. Elas são atacadas. E o que acontece, não é? Deixa eu falar para você. Eu tenho 45 anos de casado. Aliás, mês que vem eu faço 46. Agora em março. Então, eu acho que eu tenho bastante bagagem para falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre casamento, sobre doação, sobre falta de amor. É muito tempo, gente. Concorda comigo aí? É muito tempo. Então eu tenho um pouco de experiência em todas essas áreas da minha vida conjugal. E eu sei que o caminhar juntos, ele traz para nós discordância. Traz para nós frustrações. Traz para nós desilusões, decepções. Não é? Traz para nós mágoas. Faz parte da caminhada, não é? Faz parte da caminhada de duas pessoas que caminham juntos, né? Que são os últimos a se olharem no dia e os primeiros a se verem no dia seguinte, né? Então há desgastes. Há desgastes porque, como ser humano, a gente desenvolve. Glória a Deus por isso. Né? Então, na hora que um desenvolve mais e o outro não, há essa diferença de pensamento, de comportamento. E aí a gente vai sendo machucado por palavras, por atitudes, né? E tem gente que consegue liberar mais facilmente, outros não, né? Mas vai trazendo para nós um certo peso lá na nossa alma, lá no nosso íntimo. E isso vai fazendo com que as famílias sejam gravemente afetadas. Glória a Deus, porque nós estamos em Cristo e a gente tem uma tolerância a mais. Mas não nos isenta de nos machucarmos, de ficarmos feridos, né? Com a atitude do outro. Então, a gente vai tendo o nosso relacionamento familiar vai ficando doente. Mas o Senhor quer curar as nossas famílias. Ele está atento para as nossas necessidades. Como aqui no casamento, que faltava o vinho. Pode ser bobagem, mas não é. É algo muito sério, porque a gente sabe que na Bíblia, vinho representa o quê? A alegria. Agora você imagina, um casamento de 45 anos, se não tiver vinho novo. Difícil. Muito difícil. Então, eu
confesso para você que eu tenho que estar de tempo em tempo falando assim: Senhor, o vinho acabou. O vinho acabou. A talha está aqui. Precisa de milagre. Aleluia. Ah, mas vocês são pastores, isso não acontece. Ou quem disse isso para você? Tentaram te enganar. Porque nós somos seres humanos. Todos nós. E as lutas na vida, as dificuldades da vida, ela atinge a todos nós. Então, onde é que está o segredo? É falar para a pessoa que pode fazer alguma coisa. E ao longo da minha vida, eu tive muita dificuldade no meu casamento, porque eu falava com a pessoa errada. Eu falava com meu marido: você não está vendo como é que você está sendo? Não, você não era essa pessoa. Você já não sorri para mim como você sorria. Você já não me dá mais atenção como me dava. Então, eram as minhas queixas. Eu casei muito nova. Então, eu tinha queixa todo dia, coitado dele. Mas só estou falando coitado dele quem está aqui. Senão, não diria. Coitado dele. Eu tinha muitas queixas. Por quê? Porque eu imaginei um casamento. Sabe aquela coisa de Cinderela, né? Que quando ela encontra o príncipe, o pezinho dela deu dentro do sapato de cristal. Então, o príncipe vem e fala: essa é a donzela que eu estava procurando. Então, vem aqui, vamos casar, vamos ser felizes para sempre. E a história acaba ali no felizes para sempre. Não é? Princesa nenhuma mostra depois do felizes para sempre, né? Então eu achava que era felizes para sempre, pronto, e tinha que ser. Se passasse daquilo, não era de Deus. E aí a gente vai para a igreja, a gente ora, a gente canta, a gente recebe unção, e a gente recebe palavra de louvor, palavra de bênção, e vai para casa agora, nunca mais a gente vai ter problema. E tá o problema ali. Então eu caminhei bastante para entender que a vida é assim. E que o Senhor nos deixou com uma capacidade de viver da melhor forma essa vida que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Então, como que acontece isso? Indo para a palavra, indo para a oração, descendo o máximo que puder, para poder achar o Senhor e ouvi-lo, e ouvir o Espírito Santo dando as dicas, porque glória a Deus, Ele tem dica para tudo. Aleluia. E quantas das vezes eu acho: poxa, tanto tempo de casado, vou eu perturbar o Senhor com esse assunto de novo? Eu já fiz uma oração assim, falei assim: eu não quero nem orar sobre isso mais, estou com vergonha. Porque são tantos anos de casado e nós ainda não acertamos o ponteiro nisso aqui. Isso é uma vergonha. Mas eu fui ministrada pelo Espírito Santo de uma forma muito clara, falando assim: você não quer entrar no céu, minha filha? Quero. Treina com ele. Treina com ele. Eu deixei ele para te ajudar a chegar no céu. Como assim, Senhor? Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a caminhar a segunda milha. Senhor, está muito difícil de perdoar. Então, esse é o objetivo. Ache o lugar do perdão no seu coração. Como é que é isso, Deus? Você ora, lê a Bíblia e ora. E depois lê a Bíblia e ora. E depois lê a Bíblia e ora. Uma hora você vai achar. Então eu comecei a aprender a caminhar. A dois. Porque o mundo diz assim: não deu certo. Ou então tem uma frase horrível que diz assim: casamento é bom enquanto dura. Não é assim? A hora que acabou, acabou. Não, não acaba. Porque nós temos um Deus que Ele é o próprio amor. Ele é a fonte do amor. Glória a Deus. E quantas das vezes a gente está tão machucado que o diabo vem e diz pra gente
que acabou o amor. Porque é Ele que dá essa mensagem. Mas cabe a mim e a você, como filhos de Deus, lembrar: ou acabou? O meu Deus é a essência. Se eu estou nele, eu tenho parte dessa essência em mim. Então não vou desistir. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, que é buscar mais a Deus. E foi exatamente assim ali nesse casamento. Mágoas e ressentimentos, corações endurecidos, não importa o que seja, o nosso Deus tem resposta para tudo. Aleluia. Esse casamento, ele foi com ele que Jesus começou o seu ministério, para mostrar para nós que ele se importa. Não foi um começar de um ministério cheio de luzes e pompas. Não, foi ali no calado. Foi a mãe dele que chegou e falou: acabou o vinho. E ele diz para ela que não vai fazer nada, mas ele vai aos serventes e dá uma instrução para os serventes. O servente enche as talhas de água, depois ele manda apresentar para o responsável pela festa. O responsável pela festa não entende, chama lá o noivo e fala: o que aconteceu? Primeiro todo mundo serve o bom, porque bebeu o bom, já está meio assim, nem vai perceber que o último é tão ruim, né? Mas você fez o contrário. E ninguém, os serventes não falaram, Maria não falou, nem Jesus falou. Ficou tudo em off. E às vezes é assim que está o nosso casamento. A gente vem arrumadinho para a igreja, todo bonitinho, vestido de crente, tem que rir para todo mundo, fingir que está tudo bem, mas está um caos lá dentro. Tudo em off. Mas o Senhor atua mesmo quando está em off. Porque Ele é poderoso e Ele conhece aquilo que está lá dentro. Parecia que era água que estava na talha, mas não era. Era alegria. Era alegria. Deus tem alegria para o meu casamento e para o teu casamento. Aleluia. E olha, uau! 45 anos de casado. Esse vinho já deu. Não é? O povo do mundo, se a gente usar essa analogia, ele vai falar: esse vinho já deu 45 anos. Uma vez eu estava numa roda de um curso que eu fazia, e aí no primeiro dia que todo mundo foi se apresentar, e aí começou a falar o nome, a idade, quanto tempo de casado. E aí era tudo gente na minha faixa mais ou menos de idade, já tem tempo, pode deixar. Mas todo mundo tinha 2 anos de casado, 3, 5. E aí tinha assim umas 3 pessoas antes de mim que devia ter na época, sei lá, 10 anos de casado. E quando disse que era 10 anos de casado, todo mundo fez assim pra cara da pessoa: quanto? Que é isso? E eu comecei a pensar: meu Deus, como é que vai ser comigo? Eu já devia na época ter 18, por aí. E eu comecei a ficar sem graça. Olha a minha situação. Porque eu ia declarar que eu tinha 18 de casada. E para aquele grupo, irmãos, quando eu falei, eu parei tudo, né? Todo mundo olhou para minha cara. Não comentaram, até por causa da idade, eu era a mais velhinha do grupo. Mas eu lia no olho deles assim: o que aconteceu? Você teve medo de partir para outra? Ou tipo, ninguém te quis? Eu me sentia acuada. E eu é que estava com a verdade ali. Porque os demais tinham mais idade, mas já estavam, sei lá, em 3º, 4º casamento. E eu me senti mal. Depois falei: epa, Luciane, que isso? Você é a vitoriosa aqui. Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz com que o vinho seja renovado. O vinho tem sabor, há alegria, há contentamento, há prazer de estar juntos.
Porque essa coisa de família começou no céu. Aleluia. A história de homem, mulher, filhos começou no coração de Deus. E é Ele quem sustenta isso. E é Ele que faz renovar. É a água que está dentro da talha. Não tem problema. A água não tem sabor, não tem cor. Mas Ele está ali para fazer um milagre. Aleluia. Jesus mandou encher as 3 talhas de água. Mas a Bíblia só registra, a Bíblia não mostra que as 3 estavam cheias de vinho. A Bíblia mostra para nós que à medida que ia sendo tirado, o milagre estava ali para que todos vissem. Aleluia. Significa que à medida que você, pela fé, você colocar a tua família diante do Senhor, Ele tem milagre para a tua casa. Não importa qual é o problema, não importa quanto tempo de casado, não fica, essa é a minha cruz. Tem gente que fala isso, viu, do cônjuge? Eu atendo muita gente lá. Essa é a minha sina. Eu olhei assim para aquela pessoa, ainda bem com história de sina, né? Porque se fala que é a cruz, a gente ainda vai, mas sina, você vê que está longe, né? Essa é a minha cruz. Como não é hora de pregar, a gente fica calado ali, com cara de bobo olhando. Essa é a minha cruz, meu marido é a minha cruz, meu marido é a minha sina, minha mulher é a minha sina, não tem jeito. Vamos orar. Não, nem tem jeito. Não aceite essa sugestão do inferno, porque há jeito para tudo diante do nosso Deus. Ele tem prazer de ver esse vinho novo. Se Ele quisesse, não precisaria, se Ele quisesse que o milagre não chegasse ao nosso conhecimento, o milagre poderia ter sido feito antes de acabar. Não é? Não ia acabar, seria um milagre. Mas preste atenção, Deus quer que acabe, porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado na hora do milagre. Hoje eu vou te dizer, é assim que eu olho para a minha vida conjugal. Quando tem algo que está com problema, eu logo entendo. Deus quer manifestar o milagre dEle aqui. Eu não preciso desesperar, eu não preciso sair correndo, eu não preciso largar tudo, não preciso ir para um canto chorar. Eu olho e digo, Deus tem um milagre para manifestar aqui nesse ponto da minha vida. Eu só entrego para a pessoa que sabe e que pode fazer, que é Ele. Olha, Senhor, olha isso aqui. Me dá sabedoria, me dá a palavra certa para agir aqui, Senhor. Porque a minha casa é a tua casa. Porque nós pertencemos a ti. Porque o inferno está frustrado quando ele tem intenções com a minha família. Ele está frustrado. Por quê? Porque nós conhecemos a pessoa que pode fazer alguma coisa pela nossa casa. Então nós recorremos a ela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eram 6 talhas vazias. E Jesus trouxe dessas talhas, Ele trouxe uma plenitude onde havia vazio. A talha não estava vazia porque tinha acabado. E quando há um milagre, o Senhor traz o quê? Plenitude. Ele completa tudo que falta. Mesmo que você olhando, você veja caos, vazio. Falta de tudo. Falta de companheirismo, falta de amizade, falta de momento de rir juntos. Gente, é tão precioso rir junto com o cônjuge. E a gente percebe, eu não sei vocês, mas vai um conselho aqui. Perceba o quanto vocês riem juntos. De coisas bobas. Isso é muito importante. Se falta riso nos dois, quando estão juntos, não precisa ter ninguém de fora para rir. Eu tenho 3 filhos e um deles, quando foi casar, recebeu o convite de um amigo. Na hora que deu o parabéns lá, ainda de roupa de casamento. Parabéns. Agora, amigo, vou te dar um conselho. Enche a casa de amigos, porque o negócio fica esquisito. E eu pensei, minha casa não vive cheia de amigos.
Nós não temos que buscar escape para os nossos silêncios, falta de assunto, falta de risada, em quem está lá fora. Nós temos o Senhor que faz milagres. Aleluia. Coloca diante dele. Ah, isso é tão pequeno. Não, tudo começa com coisas pequenas. Não espera chegar às gigantescas, porque talvez vocês não tenham forças. Vigia nas pequenas. Paramos de rir juntos. Coloca diante do Senhor. Senhor, preciso de Ti aqui nessa área. Precisamos rir. Precisamos ter prazer de conversar. São coisas tão pequenas, mas que minam a nossa casa. E nós não podemos permitir, irmãos. Temos que estar atentos à nossa família, à nossa casa. Amém? Amém. Por quê? Porque a nossa casa prega Jesus. Os vizinhos, hoje meus filhos que casaram, eles têm olho na minha casa, fica de olho. Como é que é isso? Como é que acontece? Não é? Por que está conseguindo chegar tão longe? Porque ninguém chega longe hoje em casamento. Que dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Pelo menos acha que descasando e casando de novo vai ter menos trabalho. E não é assim. O segredo está em estarmos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E, gente, o diabo quer nos distrair. Eu tenho uma noção tão grande disso, que eu olho para as dificuldades do dia a dia assim: capeta, você está querendo me distrair. Está querendo que eu tire o meu foco de onde eu devo estar focada. Trazendo bobagens, trazendo palavras ríspidas, que naturalmente a gente quer responder. A gente quer dar um troco. Até porque a gente tem aquela noção assim: vai achar que eu sou boba. Né? Vai achar que eu sou boba. Ou então, quantas vezes eu respondi por conta disso? Eu vou responder porque ele acha que eu não sei o que falar agora. Quantas vezes? Eu nem tinha me ferido tanto, mas eu pensava: e ele acha que eu não sei responder isso. Vou mostrar para ele que eu sei. Então eu respondia. E arrumava um problema, não tinha mais tamanho. Depois eu fui aprendendo: cala a boca. O Espírito falava baixinho: cala a boca. Né? E chegou um tempo, gente, que eu jurava que eu não ia viver isso na minha vida. A gente estava no meio de uma briga, um olhava para a cara do outro e começava a rir. E eu pensava: eu não estou vivendo isso. Não estou vivendo isso. Mas é isso que o Senhor tem para mim e para você. Amém. A gente faz umas bobagens, mas elas têm que ser, porque somos humanos, gente. Aí a gente faz aquelas bobagens e dá umas palavras que não devia, fora de hora, toma umas decisões assim, fora da hora. Mas o Espírito Santo, quando ele tem liberdade de agir dentro dessa área da tua vida, porque você abre espaço para ele agir, você cai em si. Quando você olha para a pessoa, você ri, tipo: ai, que bobagem que eu fiz. O Espírito de Deus está aqui dentro de mim e de você para nos trazer orientação nessas coisas pequenas. Porque eu tenho que ir lá fora falar para aqueles que não conhecem a Jesus. Eu tenho que estar com a minha casa em ordem. E aí o diabo que faz de tudo, irmãos. Porque você deve estar pensando aí: gente, ela nem tem vergonha de falar que ela passa por isso. Porque o diabo é o nosso inimigo e ele faz de tudo para que eu não me sinta capacitada para falar para o outro que precisa de Jesus no casamento dele. Então ele usa todas as suas artimanhas para me deter, para nos fazer parar, calar. Mas uma vez que nós já sabemos que ele está ali para fazer isso, a gente não vai sentar e deixar ele ser bem sucedido nos seus feitos. Não. Que isso? Entendi por Deus que muitas coisas eu preciso passar, sim, que é exatamente para eu aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a insistir em amar. Aleluia. Porque nós temos a capacidade de desistir de amar. Amém? Amém. O amor é como uma planta.
Se você cuida, a planta cresce bonita. Se você larga de mão, ela morre. Literalmente. Eu não entendo de planta não, mas me meti a ter umas. E dá um trabalho, porque você tem que ir lá olhando. Tem uma que eu tenho que olhar folha por folha. Porque dá um negócio lá chamado cochonilha, eu acho, se eu não me falha a memória aqui, se eu não estou falando errado. Que é quase que imperceptível. E ela vai sugando toda a seiva. Aí a folha começa a ficar torta, amarelada. E até eu descobrir isso, a planta já tinha ido embora. Era grande, foi embora. Até eu descobri o que era aquilo, né? Então, eu tirei uma lição para o meu casamento quando eu olhei para as plantas. Tem que estar olhando o tempo todo. Passei agora 6 dias fora, lá preocupada. Meu Deus, eu fechei a varanda, então virou uma estufa. Quando eu chegar minhas plantas, ó, coitadas. Coitadas, eu falei, tadinha das minhas plantas, tadinha da minha... Até parece que eu sou, né, a botânica. Mas se você se propõe a ter, você tem que entender o mínimo. Você tem que entender que você tem que investir tempo. Tenho que comprar remédio para ela. Tem uma lá que eu tive que procurar aí alguém para falar, vamos lá em casa ver como é que está minha planta. Tirei foto, levei lá para uma loja, abri a foto. Parece que não tem nada para fazer na vida. Mas eu não sabia nem dizer qual era o tipo do problema que tinha a minha planta. Então eu tive que correr atrás. Eu estou falando de planta, eu não estou falando de casamento. Então, se eu estou casada, eu tenho que estar atenta. Atenta ao meu marido, atenta aos meus filhos, a genros, a nora, a netos. A família vai crescendo, o trabalho vai dobrando, gente. Vai multiplicando, né? Eram 3, agora somos 14, imagina. Tem que estar atento. É como a planta, vamos ver se ela está precisando de sol. Essa planta aqui eu descobri que ela não gosta do sol direto. Aí mudo de lugar. Ih, ela não gostou desse cantinho. Como é que eu sei que ela não gostou do cantinho, irmãos? Porque eu estou observando. Eu tenho que observar meu cônjuge. Porque só assim eu vou ver se eu estou sendo incômoda para ele. Se eu estou trazendo peso para aquela vida. Se eu estou fazendo com que o nome do Senhor não seja glorificado na vida dele. Porque eu sou o representante dele na terra. Lembra disso? Não são só os irmãos que têm que ver Cristo na minha vida. Não é só o mundo que tem que ver Cristo na minha vida. Não. O meu marido tem que ver Cristo na minha vida. Isso é cuidado. Posso começar a falar mal de alguém? E como é que ele vai ficar? Ele vai entender? O que ele vai pensar de mim? Que tipo de cristã sou eu? Ai, que vontade de falar, mas não vou falar não. Não vou falar. Porque eu quero que ele olhe para mim e veja uma mulher de Deus. Então eu preciso saber me comportar em todas as áreas. Ontem eu fiz até uma postagemzinha, né? Cheguei de viagem, cansada. Olhei assim. Falei, vou tomar um banho e vou deitar. Mala pra lá, não quero nem saber. Foi exatamente o que eu fiz. Deitei, dormi. Quando eu acordei, e eu pensei, vou botar as malas em ordem ou eu faço uma janta para ele. Uma janta para ele, né? A mala tem segunda-feira aí para isso. E ele estava estudando, e eu fui, preparei o prato predileto dele, aí eu fui lá, a janta está na mesa. Quando ele chegou, ele, meu Deus! Ele não esperava, porque ele sabia que eu estava cansada. Né? Precisava? Sim, precisava. Eu preciso que ele olhe para as minhas atitudes e pense, ela se importa. Poderia fazer de qualquer jeito. Ele não ia reclamar. Não ia reclamar. E eu faço de qualquer jeito. Um ovinho assim com pão, você não entendeu? Pão com ovo. Sai olhando de banda de olho assim, né? Vai bem. Mas ontem era um dia que eu estava exausta.
E ele sabia, e ele entendeu que cada detalhe da mesa foi para agradar. Foi para agradar. Então nós precisamos pensar: como é que eu faço? Porque, irmãos, eu acho que eu já falei muito. Eu não falei nada daqui. Precisamos pensar que Deus conta com a gente para fazer a obra dele aqui na terra. Deus conta comigo para fazer a obra dele na minha casa. Jesus ia fazer o milagre, mas ele chamou os servos, os serventes, e falou: enche de água. Ele precisou do material humano para ele operar o milagre dele. Depois, lá na frente, João 6, capítulo 6 de João, ele fala sobre a multiplicação de pães. Logo os primeiros versículos. E aí diz assim no versículo 5: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe. Olha que coisa interessante. Jesus diz para Filipe. Filipe era um dos discípulos dele. Ele olhou os olhos, viu uma multidão que estava andando atrás dele, acompanhando ele. Porque ele fazia milagre, então a turma ia atrás. E ele falou assim para Filipe, versículo 5 ainda: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Ele perguntou para Filipe. Mas olha como é que a Bíblia é linda. Aí continua assim, versículo 6. Mas Jesus dizia isto para... Jesus dizia isso para quê? Você acredita que na situação lá dentro de casa o Senhor também está deixando acontecer para te testar? Hã? Uau, isso foi um ápice no meu casamento. Foi. Quantas das vezes que o negócio ficava esquisito, não estava do jeito que eu queria. E a gente é assim, né, mulher? Vamos conversar. Não está do nosso jeito, pelo menos a cara vai mudar. O olho vai mudar. Né? O sujeito não sabe o que aconteceu, mas ele sabe que alguma coisa aconteceu. Porque o nosso olho não deixa ele enganado. Não é não? Se dá uma olhada assim. Às vezes ele faz assim. O que eu fiz? Eu não falei nada, eu só... O que eu fiz? Porque ele faz muita coisa, então ele não sabe exatamente o que foi, mas ele sabe o que ele fez. E quer matar o sujeito e ele dizer nada. Ele morre. Ele quer que eu diga, né? Porque ele não sabe realmente o que fez. Então tudo bem, eu perdoo vocês. Mas a gente é assim. E aí quando ele reclama, eu falo: reclama com quem fez. E saiu bem, né, meninas? Foi ele que fez a gente assim. Sensível demais. Aliás, demais da conta. Mas olha só, ele faz a gente sensível e manda a gente deixar a sensibilidade. Ele é assim. Dá teu jeito aí, larga de ser sensível. Glória a Deus, por isso que a gente consegue. Mas enfim, ele estava testando Filipe. Por que ele estava testando? Aí o versículo segue dizendo assim: porque ele sabia o que estava para fazer. Oi, irmão, se terminar aqui a palavra, eu acho que já está bom o nosso casamento. Ele nos testa, mas ele sabe o que ele está fazendo. Aleluia! Sabe? Aquela situação difícil. Se eu não passar no teste, a coisa fica feia. Eu aprendi que eu preciso passar nos testes. E agora eu já não acho que o meu marido está olhando para mim, ou que ele fez alguma coisa de irritante só para me irritar. Às vezes a gente não fala isso, está fazendo só para me irritar, né? Não, agora eu já calo a boca. Eu penso assim: vai que é o Senhor que está me botando no teste. Ó, calada. Então, 50% dos problemas ficaram.
Porque eu fico sempre imaginando, o Senhor está me testando. Vamos ver como você sai dessa, Luciene. E olha que ele testa. Vamos ver aí, Luciene. Como é que você vai se sair aí, minha filha? Hã? Ainda está na palavra? Não saiu da palavra? Então não passou no teste. Vou ter que repetir. Vai passar tudo de novo. Ele sabe o que ele está para fazer. Aí lá no versículo 11 diz assim: então Jesus pegou os pães, porque chegou, né? André disse: tem um menino aí que tem uns pãezinhos. Então diz assim no versículo 11: Jesus pegou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. O que Deus tem para minha casa e para a tua casa é algo que vai nos satisfazer. Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas no meio do caminho é assim mesmo, é o teste. Lembra na tua casa que é um teste. Mas Ele sabe o que está para fazer. E o que Ele vai trazer para o nosso relacionamento é algo que satisfaz. Não vai ficar, que vontade de um pouquinho mais de atenção. Não, Ele vai te dar teu marido, tua mulher com muita atenção, que tu vai falar: tá bom, Senhor, chega. Já deu muita atenção. Você acredita assim? Pode dar amém? Amém. É, porque eu também já vivi isso. Eu reclamava tanto que o camarada não dá atenção, que começou a dar onde eu estava, ele estava. Jesus, também não era assim. Não era assim, não precisa tanto. Tipo assim, não estou acostumada com esse negócio também. Jesus é assim. Glória a Deus, vale a pena segui-lo, vale a pena colocar nas mãos dele, vale a pena ajoelhar e falar: Senhor, isso aqui está machucando, porque Ele sabe o que Ele está para fazer. Nos fazer pessoas melhores, pessoas mais fortes. Deus não quer que a gente seja aquela mulher toda que precisa do marido ali, nem quer que o homem seja tão durão. Ele tem a medida certa. Ele sabe o que está para fazer. Aí lá no final do versículo 14 diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A minha vida e a sua vida, tudo que nós passarmos aqui, elas têm um objetivo: a levar os outros que estão ao nosso redor, dizer: realmente o Senhor, Ele é o que estava para vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Ele fez. Mas para que essa glória chegue para o Senhor, nós temos que passar por um caminho. Então, enquanto a gente estiver nesse caminho, não se descabele. Não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Confie. Confie e vai até o fim. Não duvide, porque aquele que duvida, só já falei muito, está dando sinal. Aquele que confia, a Bíblia diz que não confia no Senhor é como a onda do mar, que é levado de um canto para o outro. E nós não fomos projetados pelo Senhor, não fomos convocados por Ele para sermos levados pelas ondas da vida. Não. Firmes no Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas não importa, eu ignoro o que eu estou vendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela fé, e pela fé na palavra de Deus. Aleluia! Então sim, eu e a minha casa vamos. Nós vamos seguir, porque nós temos um Senhor que está nos guiando. Glória a Jesus por isso. Lá na frente, no capítulo 9, fala da cura de um cego
de nascença. Já acabou, pastor? Pode falar, eu sou da casa. Diz assim, a cura do cego de nascença. Versículo 6 diz assim, depois de dizer isso, eu vou encurtar, tá? Você já viu que eu falo bastante. O cego estava ali diante de Jesus, e aí Jesus, no versículo 6, diz que Jesus, depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva que ele havia cuspido, e com a lama ele untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Ah, que lindo, ele fez um milagre. O rapaz, o cego era cego de nascença. Olha que lindo. Não é lindo falar do milagre? Não? Mas aí como é que se deu o milagre? Qual foi a situação? Ah, Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, só olhou para ele, botou a mão na cabeça dele e vai, meu filho, tua fé te salvou. Foi assim? Não. Ele cuspiu. Ele fez lama. Depois pegou a lama e passou no olho do cego. Qual é a parte que você gostou daí? Hã? Ah, mas era o cuspe de Jesus. Era cuspe. E é lama. E ó, eu não consigo nem imaginar. Eca. Né? Pegou a lama e meteu nos olhos do camarada. Foi pouco isso? Não, vai e lava. Para lavar onde? Na casa aqui, onde eu estou? Aqui, no tanque? Aqui? Não. Eu endereço. Vai até lá com lama no olho. Né? Cuspe no olho. Bem nojento. Você fala de situação difícil, gente. Ah, milagre. Mas você olha para o milagre e não pode esquecer da situação antes do milagre. Só houve o milagre porque a situação estava difícil. Aleluia. Só há milagre onde há situação difícil. Ele está dizendo, eu me importo com a sua situação difícil. Não é qualquer uma situação. Antes foi num banquete, num casamento. Agora não. Agora é lodo, é lama, feita de cuspe e de chão, de terra. Ainda há uma palavra, vai lá para se lavar. Porém, ele obedeceu. Não adianta a gente pregar, a gente ouvir, se a gente não toma a decisão de obedecer. O Senhor fala, se eu não quiser ouvir, deixa eu te falar um segredo, Ele vai diminuindo as vezes que Ele vai falando, os sinais que Ele quer te dar de saída da situação, e a voz vai ficando mais baixa. Porque Ele fala para quem quer ouvir. E Ele se importa com quem quer obedecer. Se não quer obedecer, Ele vai lhe falar. Você não quer? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu já atendi gabinete assim 2 vezes com 2 pessoas que eu me neguei a dar continuidade. E a pessoa foi falar, ela não quer mais me atender. Eu falei, mas pra quê? Eu saio da minha casa e venho atender. A pessoa diz, não vou fazer isso. O casamento está acabando, pastora. Então vem cá, minha filha. É assim, você faz assim. Ela não vai fazer isso. Mas tem que ser assim, minha filha. Não vou me... Euzinha, nunca. Tá bom, primeira vez, segunda vez, terceira vez, acabou aqui. Ah, tá cada vez pior, mas você fez o que nós combinamos. Eu disse para a senhora que eu não ia fazer. Então não adianta, né? Concorda comigo? Se você não está disposta, se você não está disposto a obedecer, não adianta pedir ajuda.
Aqui, o cego, além de levar lama nos olhos, ele obedeceu indo até o tanque de Siloé. Por isso, ele voltou vendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 10 diz assim: então lhe perguntaram como foram abertos os seus olhos. Todo mundo conhecia aquele cego, porque ele era cego desde a nascença dele, desde o seu nascimento. E ele responde no versículo 11: o homem chamado Jesus fez lama. Ele sabia tudo direitinho. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Ponto. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Senhor, fala comigo. Senhor, me ajuda nesse problema. Porque é assim que eu oro. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. Aí quando, na hora da discussão, ele fala no meu ouvido: cala a boca. Cala a boca nada. Eu acho que Jesus fala assim, ó: opa, tô saindo então. É por tua conta e risco. Né? Desentendimento, eu sempre vou achar que ele é o culpado. Raríssimas vezes eu acho que fui eu. Né? A Bíblia diz que quem confessa, né? Então deixa eu pelo menos garantir isso. Raríssimas vezes eu acho que fui eu. Ele por sua vez também. Mas às vezes o Espírito Santo fala assim: vai lá e pede desculpa. Eu: Senhor, você entendeu bem como é que foi a situação aqui? Foi ele. Vai lá, pede desculpa. Aí eu faço de oca, vou pra lá, venho pra cá. Mas é o meu Senhor que está falando comigo. Não é meu vizinho. Não é a minha sogra. É o meu Senhor. E eu coloquei diante dele os problemas. Então, na hora que ele fala, o que eu tenho que fazer? Obedecer. Aí vou. Desculpa aí. Aí pronto, aquele sorriso forçado ao milagre do vinho. Aleluia. Que eu vou para dar um sorriso forçado. Ele mandou, eu tenho que ir. Gente, eu falo de Jesus, não dá para não obedecer ele. Não combina, né? Tem que obedecer. Então eu vou. Mas também eu vou dar aquele sorriso. Desculpa. Mas chega lá, o Espírito Santo faz a obra e sai um sorriso bonito. Aí eu posso ver que da talha sai vinho novo. Aleluia. Há uma mágica, irmãos, espiritual. Porque parece que ficou tudo para trás. Há um momento renovado ali no ato da obediência ao Senhor. Não estou colocando aqui se o marido merece, se ele não merece, se o filho merece, se não merece. É a minha obediência ao Senhor que é o motivo do milagre. Aleluia. Quando Jesus diz para aqueles servos: enche a talha de água, eles simplesmente enchem a talha de água. O milagre de sair vinho e do bom é Ele quem faz. É verdade. Deixa eu te falar, Ele sempre faz. Aleluia. Ele sempre faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por fim, a ressurreição de Lázaro, que está em João, no capítulo 11. Fala da morte de Lázaro. E eu quero mostrar aqui versículo 6, que diz assim: quando soube que Lázaro está... Não, deixa eu ler o 5 antes. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E nós sabemos que a história narra que mandaram um recado para ele: venha rápido, porque Lázaro, aquele a quem tu amas, está muito doente, venha rápido. Ele teve a notícia,
E demorou 2 dias. E aí ele diz para os discípulos dele, quando soube que Lázaro estava doente, ele se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Tá bom, lá no versículo 11 já vem e diz assim, tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. O que eles entenderam? Se ele está dormindo, ele já está bem, né? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Ponto. Lázaro tá. Vocês, olha que coisa. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Aqui a situação já está no estado final. Lázaro morreu. E Jesus vem e diz, eu me alegro de não ter estado lá. Porque ele queria falar para mim e para você hoje, que ainda que esteja morto, Aleluia. ele diz para mim e para você hoje, eu me alegro que tenha chegado nesse ponto. Ô Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor tem prazer que o meu casamento, que a minha família esteja destruída? Ele está dizendo, são vários níveis, querido. E ele acompanha a nossa vida em todos os níveis. E ele está dizendo, eu me alegro para que vocês saibam que eu sou o Senhor que vou trazer a vida àquele que está morto. Então, se a tua casa, se o seu relacionamento, se o relacionamento de alguém que você conhece já acabou, já está no fim, não tem mais vida, não tem mais esperança, porque na morte não há esperança, não é verdade? Mas quando o Senhor não está presente. E a palavra que Ele tem para nós hoje é que ainda que esteja morto, Ele diz, eu me alegro de ter chegado nessa hora. Aleluia. Por quê? Porque nessa hora eu vou poder manifestar o meu poder. Aleluia! Eu vou poder mostrar que eu não sou um Deus que está ali quando falta a bebida da festa. Seja o teu nome. Não. Eu vou provar para vocês que eu não estou ali quando falta comida e está com fome. Aí eu faço multiplicação. Eu quero provar para vocês que ainda que tenha chegado ao fim, eu sou Senhor. Aleluia. Eu faço. Aleluia. Porém, Louvado seja o ele teu perguntou, nome, Deus. onde é que está? Você acha que ele não sabia? Claro que ele sabia. Então vem, Jesus, vou te mostrar onde é que ele está sepultado. E quando ele chegou lá, ele viu, o que ele disse? Tirem a pedra. Alguém que ia fazer, alguém que há 4 dias estava sepultado, ia sair vivo. Ele não podia fazer com que aquela pedra rolasse? O que você acha? Podia, isso aí não é nada. Isso não é nada. Ele ia chamar um defunto que estava sepultado há 4 dias para fora. Mas ele fez questão de contar com a ajuda, com a parceria do ser humano, de um homem, para dizer, tira a pedra. Glória a Deus. Aleluia. No casamento, ele disse, coloca água. Na multiplicação de pães, ele disse, faz o povo assentar. Depois distribui. Todo mundo está satisfeito? Traz de volta o que sobrou.
diante da morte, ele diz: tira a pedra. Ele sempre conta com a parceria do homem, do ser humano. E com a minha casa, com a minha família, não vai ser diferente. Ele conta com a minha parceria. Ele conta com a sua parceria. Ele quer fazer, mas tira a pedra. Ele quer fazer, mas manda o povo assentar. Distribui o pão. Ele quer fazer, mas encha a talha de água. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele nos dotou de uma capacidade. Porque ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Ele conta comigo e com você. Eu não tenho 45 anos de casada porque meus olhos são bonitos. É porque eu procuro fazer. É difícil, irmãos. É muito difícil. Porque a pessoa aqui tem um gênio, você não sabe. Mas eu procuro ser parceira dele. Eu penso, eu não sou nada nem ninguém, mas ele quer a minha parceria. Às vezes ele quer a minha parceria para ir lá e fazer um chá só. Outro dia eu estava deitada, ele estava estudando. Tirei uma soneca, acordei, a vozinha: faz um chá para ele. Deitada, toda enroladinha, ar-condicionado ligado. Vai lá e pergunta se quer um chá. Ah, tá bom. Pô, né? Mas o que, né? O que eu vou fazer? Tem escolha. Ou vai ou vai. Aí levantei, abre a porta, tá aquele vapor quente. Oi, meu filho, você quer um chazinho? Ah, como eu quero. Fui lá, fiz um chá. Aí, o homem está pregando lá na sede. A pregação está indo lá para os exteriores. E ele está falando: minha esposa fez um chá na hora que eu precisava. Foi só um chá. Mas mexeu com ele. O Senhor conta com a sua parceria. Aleluia. Lembra da folhinha das minhas plantinhas? Tem que examinar. Às vezes a pessoa está precisando de um carinho. Ah, mas depois de 40 anos precisa de carinho? Precisa. Precisa. Filho está rebelde, não precisa de carinho? Precisa. A criança é pequena demais, não precisa de atenção, assim, não precisa de explicação do não. Precisa. Precisa, sim. Todos precisamos de atenção. Porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. E aí ele dá atenção para quem não tem atenção. E aí depende de idade. Se tem 60, 70, se tem 14, se tem 20. Ele entra nas brechas que nós deixamos. Você me entende? Eu dou explicação para neto de 4 anos. Aí a minha família fala: ah, eu queria ter uma avó assim. Criança não precisa de explicação. Precisa sim. Preciso desenvolver nela parcialidade, amizade profunda. Porque quando tiver problema, não vai procurar quem não deveria lá na rua. Vai vir atrás de mim. Porque sabe que eu dou atenção. Eu tomo meu tempo para sentar e explicar bobagem. Não estou olhando para hoje. Eu estou olhando lá na frente. Eu estou olhando lá na frente. A minha família pertence ao Senhor. Mas o meu Senhor me chama para ser parceira dele. E eu digo sim. Embora às vezes dê vontade de dizer não.
Mas eu decidi dizer sim. Aí, está no dedo, tudo fica bonito? Não. Fica não. Mas enquanto não fica bonito, o gozo da obediência já está aqui dentro. E é Ele que faz toda a diferença na nossa vida. É o gozo que o Senhor dá. Ah, mas continua. Não importa. Porque agora o meu olhar é outro. O olhar do obediente, eu já estou vendo pela fé como é que vai ser. E já me alegro pela fé. E já dou graças ao Senhor pela fé. Porque eu creio. Eu creio no mundo invisível. E que eu tenho armas invisíveis para combater. Aquilo que está acontecendo eu não sei. Mas o Senhor vem e diz, levanta clamor. Outro dia eu falei para alguém, fecha a boca. Ah, mas eu não quero nem saber o que está acontecendo, só fecha a boca. Porque o Senhor falou assim, fala para fulana parar de falar, porque todas as palavras que ela está falando, o diabo está fazendo um castelo dentro da cabeça do marido dela. E quis questionar comigo. Eu falei, não questiona comigo, eu não quero saber de nada. Eu estou te dando uma informação que eu recebi do Espírito de Deus. Se você quiser obedecer, amém. Se não quiser, paga para ver. Mas foi avisado. E neguinha boa, fechou a boca. O Senhor quer que eu e você sejamos parceiros. Vamos ficar de pé? Da nossa casa. Daquilo que Ele nos confiou. Talvez você possa dizer, ah, mas eu não tenho. Não importa. É dentro do que você tem. O Senhor quer fazer aquilo ali que você tem. Se você não tem mais marido, se você não tem mais mãe, se você não tem esposa, o Senhor quer te dar um contentamento. Porque Ele é tudo que nós precisamos. É verdade. Quem tem Ele não tem falta de nada. Glória a Deus. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ah, culto de família fala para marido e mulher. Não, eu falo para marido e mulher porque é onde o diabo mais ataca. Porque ele quer dividir, ele quer separar. Ele quer destruir. Mas você é uma família dentro da sua casa. Seja com filhos, seja com pais. Você é a sua família. Zela por ela. Esteja atento com ela. Importe-se com ela. Porque é dela que o Senhor vai te dar o contentamento. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que quer vir à frente. Eu não sei se tem alguém aqui que quer dizer, Senhor, conta com a minha parceria. Se tem alguém, pode vir à frente. Eu já disse que eu fiz isso, né? Senhor, eu preciso. Eu quero ser parceira. Eu quero estar atenta. Se tem alguém aqui, vem à frente. Vamos estar orando juntos. Isso é um passo de fé. É um passo de fé. É eu dizendo para mim mesmo, Luciane, agora vai. Você entendeu que o casamento, antes de tudo, é uma parceria que nasceu do coração de Deus para me ajudar a chegar no céu. E glória a Deus por isso. Porque é através dele que eu tenho aprendido a perdoar e a amar. É ali que eu tenho aprendido. Glória a Deus. Não tem ninguém que queira vir à frente. Então nós vamos estar orando agora. Deus bendito e Pai, eu te dou graças pela tua maravilhosa palavra que foi deixada aqui, Senhor, para nos instruir, para nos dar luz para as situações que a gente vive aqui nessa terra.
É isso que a tua palavra diz, que a tua palavra, ela é a luz para os nossos pés. E eu te dou graças por esta luz que vem trazendo claridade para o nosso caminhar, para a nossa vida familiar. Meu Deus, quantos desafios, vivermos a dois, depois vivermos criando filhos, educando filhos, num momento tão difícil, onde toda a organização, meu Deus, social tem sido desmantelada. Mas Tu estás aqui, Senhor, para mostrar para nós que é possível vivermos em parceria contigo, entendendo cada membro da nossa casa, da nossa família. O Senhor nos traz entendimento para os nossos cônjuges, para os nossos pais mais idosos, traz entendimento para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque Tu não queres que nenhum deles se percam. Não importa a idade, eles são alvo do inferno. Mas nesta noite a Tua palavra tem nos instruído mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. De que nós temos como, Senhor, conduzir a nossa família para Ti, em obediência, olhando para a cruz. Aleluia, aleluia. E chegaremos até o grande dia. Chegaremos até o dia que o Senhor determinou para cada um de nós, cumprindo o nosso papel aqui na terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tudo que depender de mim, Senhor, para que nós sirvamos a Ti, eu quero te dizer nessa noite mais uma vez: eis-me aqui. Conta comigo. Conta comigo, Senhor, para anular as minhas vontades. Conta comigo, Senhor, para caminhar a segunda milha. Conta comigo, Senhor, para apontar para Cristo Jesus e para demonstrar que eu fui alcançada por Ti. Que todos na minha casa vejam que eu sou uma mulher comprometida com a verdade, que é Cristo Jesus. Muito obrigada por isso, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.